Todos os procedimentos estéticos estão sujeitos às complicações e às reações adversas. Na microdermoabrasão isso não é diferente. Por conta disso, é importantíssimo que a gente conheça quais são as complicações, as reações adversas e a gente conheça também quais opções de tratamento nós temos para essas complicações. Aqui nós temos um panorama geral com relação às complicações, depois a gente vai para a parte do tratamento de algumas dessas complicações. A primeira que nós temos aqui é a dor. A microdermoabrasão é um procedimento mais superficial. Por conta disso, é importantíssimo que a gente controle a dor. O cliente não é para sentir dor durante o tratamento e nem após. Isso aqui vai ser um super indicativo na hora que a gente estiver realizando o tratamento, para que, se o cliente sinta dor, a gente ajuste os parâmetros para poder não fazer com que o cliente sinta essa dor, porque o objetivo não é gerar uma agressão a ponto de gerar dor no cliente. Lembrando que microdermoabrasão é uma esfoliação muito superficial ou superficial, então não tem por que a gente gerar uma agressão a ponto de gerar uma dor. Então a dor entra como sendo uma complicação por conta disso. Talvez, se o cliente relate dor, é porque a agressão ela foi mais exagerada. Uma outra complicação é o eritema persistente. Eritema, a gente viu que é do procedimento. Então, a gente vai realizar a microdermoabrasão e o cliente ele vai apresentar um eritema. A depender da agressão, esse eritema ele vai durar menos ou mais tempo. Mas é importante que a gente preste atenção para um eritema que é muito exagerado, para um eritema que é muito persistente, 2, 3 dias e a cliente ainda está com aquela região bem avermelhada. Isso aqui já sinaliza uma complicação. Uma outra complicação muito comum é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Quando realiza-se a microdermoabrasão, há uma inflamação e, consequentemente, pode ocorrer hipercromia pós-inflamatória. E aí, nesse ponto, é importante que a gente avalie o nosso cliente para poder dosar o nível de agressão, para a gente não gerar essa inflamação a ponto de gerar uma hipercromia pós-inflamatória. Então é importantíssimo. Em alguns casos, inclusive, a gente vai fazer um tratamento antes, utilizar despigmentantes, fazer uma preparação da pele para o dia do peeling. Então isso aqui é importantíssimo. A gente vai ver principalmente quando a gente for falar sobre peeling químico, mas a gente pode adequar isso também para o peeling mecânico, para o peeling enzimático. Então, a depender do nível de agressão, a gente vai precisar preparar a pele antes do procedimento. E isso vai depender do cliente, isso vai depender da agressão que a gente vai promover, do objetivo, mas lembrando, né, que tem como fazer com que a gente previna uma hipercromia pós-inflamatória, principalmente em clientes que têm uma predisposição maior à hiperpigmentação. Uma outra complicação é ressecamento e prurido ou prurido. Então, prurido é coceira. A gente pode ter, né, só o ressecamento, só o prurido ou então os dois juntos. Lembrando que uma pele ressecada é uma pele que coça, então normalmente esses dois eles vão vir juntos, né? O ressecamento junto com o prurido. E isso aqui acontece, né? Pode acontecer por conta, né, daquela perda de água transepidérmica, que a gente viu nas outras aulas quando nós falamos com relação aos efeitos da microdermoabrasão. Então a gente tem essa perda de água porque a gente está removendo a barreira protetora da pele. E se o cliente é aquele cliente que não bebe muita água, que não hidrata a pele, provavelmente a pele vai ficar ressecada, mais ressecada, né? Porque também teve essa perda de água. Então pode ocorrer, né, ressecamento ou prurido. A abrasão superficial, aqui seria uma ferida, como se a gente tivesse ralado, né? Quando a gente se rala no asfalto, alguma coisa assim. Então é como se fosse isso, uma abrasão superficial por conta da microdermoabrasão. Então a gente faz lá o procedimento, mas a gente gera uma agressão maior a ponto, né, de gerar essa lesão na pele e aí ter sangramento, algumas coisas assim. Isso já entra como sendo uma complicação, porque não é para gerar essa lesão na microdermoabrasão. Uma outra complicação são as infecções, dermatite de contato, urticárias, petequias e púrpuras, cicatrizes
Importantíssimo a gente avaliar se o cliente tem predisposição a ter queloide, a ter uma cicatriz hipertrófica. Isso aqui é importante. E nas contraindicações a gente vai ver mais com relação a isso. E pode ocorrer também uma hipocromia. Então, ao invés de ter a hiperpigmentação, a gente ter a diminuição da melanina, da produção de melanina. Quando nós falamos com relação ao eritema, o eritema é aquele avermelhado que fica na pele. Isso é um efeito desejado. Então, quando a gente realiza a microdermoabrasão, a gente promove esse avermelhamento na pele. Só que isso deve regredir em poucas horas, no máximo após 24 horas. Porque o nível de agressão que a gente vai promover não é tão intenso a ponto desse eritema ele durar mais de 24 horas, por exemplo. E aí é importante, né, a gente fazer esse controle e a gente entender também o nível de agressão. E volta lá para quando a gente viu, né, com relação aos efeitos. A gente viu que, a depender do nível de agressão, esse eritema ele vai durar 3, 4 horas ou ele pode durar mais horas. Então, isso também é importante a gente ter como parâmetro, porque depois a gente faz um peeling, né, mais profundo e aí esse eritema ele dura um pouco mais e a gente já fica achando que é um eritema ali persistente, que teve alguma complicação, alguma coisa desse tipo. Mas é importante a gente entender a fisiologia do corpo e ela vai depender do nível de agressão que a gente vai promover. Mas, de forma geral, dura poucas horas, no máximo 24 horas. Alguns pacientes, esse eritema persiste por 5 dias. Aqui a gente já tem um problema. A gente já tem uma complicação, já tem esse eritema chamado, né, de eritema persistente. E aí, quando ocorre esse eritema, é importantíssimo que a gente dê o suporte ali necessário para o cliente. Algumas recomendações que eu vou passar aqui é a título de informação, de conhecimento, para a gente ver outras possibilidades de tratamento, mas não significa que nós seremos os responsáveis por passar aquele corticoide, por exemplo. Então, é importante a gente saber com relação a isso. Então, eu vou repetir isso algumas vezes nessa aula, mas eu já chamo a atenção desde aqui. Então, por exemplo, o corticoide é um remédio que deve ser indicado por médico. Tem que ter muito cuidado para utilizar os corticoides. Por conta disso, não cabe a nós, profissionais da área da estética, estar indicando corticoide para os nossos clientes. Mas, né, se a gente trabalhar em uma clínica que tenha um médico, se tiver um médico responsável, ou então, né, tem contato com o médico liberou, enfim, tem esses detalhezinhos que a gente vai ver, você vai entender melhor ao longo da aula, mas já tô dando aqui a deixa, né? Então, se conhecer algum médico, se a cliente, né, fala com o médico, vou fazer tal procedimento e tal, e tal, e tal. Enfim, pode ter ali a liberação do médico e você e a gente, né, tá atuando em conjunto com os médicos. Mas vamos lá. Com relação ao eritema, se o eritema ele for muito significativo no momento em que você está realizando a microdermoabrasão, você pode aplicar gelo ou então aquelas esferas crioterápicas na mesma sessão. Terminou a sessão, já pode vir, né, com aplicação de gelo, fazer uma compressa, né, com água gelada, utilizar aquelas esferas crioterápicas para a gente já ir reduzindo esse eritema. Em casa, a gente pede para o cliente utilizar compressa de água gelada a cada hora por 15 minutos. Então, 15 minutos com a compressa de água gelada ou então com o gelinho. Depois de 1 hora, novamente a compressa. Isso se for um eritema significativo e se for, né, esse eritema mais persistente. Quando esse eritema ele não passa depois de 3, 5 dias, aí é importante utilizar algum creme, né, corticoide tópico. Em casa mesmo, a cliente vai aplicando durante 3 dias, durante 5 dias ou até desaparecer. Um exemplo, né, de corticoide é o hidrocortisona a 2, 5 ou 1%. Então, aqui é uma sugestão. Tem também, né, um creme corticoide que pode ser utilizado em consultório, caso, né, depois do procedimento, o eritema ele fique muito significativo. Como exemplo, nós temos a triancinolona a 0,5%. Lembra que eu falei que se a gente estiver atuando em conjunto com o médico ou na clínica tiver um médico responsável, a gente pode, né, ter ali a pomada com autorização do médico, terminou o procedimento,
o eritema está muito intenso, a gente pode estar utilizando essa pomada, esse corticoide. Mas lembrando que corticoide é um tratamento que precisa de acompanhamento com um médico. Mas eu estou trazendo e eu vou falar mais, né, em outras complicações para que a gente saiba outras alternativas para tratar aquelas complicações. E é importantíssimo que o cliente evite sol. Não se exponha ao sol. Tá muito vermelho, tá com eritema, evita o sol para a gente não gerar uma mancha, uma hipercromia. Isso aqui é importantíssimo e utilizar também o protetor solar. Uma outra complicação é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Nesses casos, a gente precisa tratar com despigmentantes. A gente pode utilizar ácido cógico, arbutin, alcaçuz, bio-white, mela-white. Todos os ativos que são despigmentantes, eles podem ser utilizados nesse tratamento. É importantíssimo que a gente evite gerar mais agressão, mais inflamação. Então, se a cliente ela teve uma hipercromia pós-inflamatória após uma microdermoabrasão, seja com peeling de diamante, seja com peeling de cristal, é importantíssimo que a gente evite vir com mais agressão, como por exemplo, um peeling químico, um microagulhamento. Então é importantíssimo que a gente evite mais agressão, porque aqui já houve uma inflamação, já houve uma reação por conta dessa inflamação e a gente não vai inflamar mais. Então a gente vai precisar acalmar a pele, podemos utilizar ativos calmantes, a gente pode utilizar ativos anti-inflamatórios, ativos hidratantes, ativos antioxidantes, além dos despigmentantes. Mas o carro-chefe desse tratamento são os despigmentantes. Aqui ao lado a gente tem a foto de uma hipercromia pós-inflamatória, então a pessoa foi fazer um tratamento para estria, e aí essa agressão ela foi mais intensa, né, com o peeling ali de diamante, gerou essa agressão mais intensa. Aqui a gente pode até ver, né, então pela foto a gente consegue visualizar que houve uma agressão, houve uma lesão, teve cascão, né, teve a formação ali do cascão, depois esse cascão começou a soltar, agora a gente já tá vendo essa pelezinha mais rosada, mais esbranquiçada e com essas hipercromias por conta da agressão, por conta da inflamação que foi produzida. Isso aqui também é importante a gente ter atenção, porque se a gente vai trabalhar com fototipos mais altos, a gente precisa controlar a agressão, porque são peles que têm uma tendência maior à hipercromia, produz bastante ali melanina, então isso favorece a essa hipercromia. Por isso, cuidado, não gerem muita agressão a depender do caso, a depender do cliente, porque senão a gente corre mais risco de ter hipercromia pós-inflamatória. Normalmente, essas hiperpigmentações, elas regridem com o tempo. Então, com o tempo, ela vai regredindo e volta à tonalidade da pele. Mas, quando a gente fala com relação a fototipos mais altos, de 4 a 6, essa regressão ela é mais lenta, pode persistir por vários meses e às vezes ela pode ser irreversível. Por conta disso, é importantíssimo que identificou que teve uma hiperpigmentação, que teve uma mancha, já inicia o tratamento com despigmentantes. Vai utilizando despigmentantes, faz sessões em consultório, passa o produto para cliente utilizar em casa. Isso aí vai ser importante para a gente já ir controlando e fazer com que essa hipercromia ela não seja irreversível. A gente consiga reverter essa mancha, né? Fazer com que a tonalidade da pele volte à tonalidade natural, normal. Aqui nós temos o ressecamento e o prurido. Como eu falei, o ressecamento ele pode ocorrer por conta dessa perda de água transepidérmica e associado, tá? Então, vimos também que essa perda de água transepidérmica, ela não vai ficar ali a vida toda perdendo. Depois de um tempo, a nossa pele, né, o nosso corpo, ele reestrutura aquela barreira e a gente não tem mais essa perda de água, os níveis de hidratação, eles já estão controlados, mas muitas vezes, né,
a cliente ela não utiliza, não bebe água, não utiliza hidratante, e aí a gente pode ter esse ressecamento. Às vezes fica muito tempo em ar-condicionado. Até quando a gente está fazendo o tratamento, a gente faz o tratamento, tem essa perda de água transepidérmica. Foi detectado que na camada córnea, na superfície aqui da nossa pele, a região ela fica hidratada, porque essa água vai se perdendo e vai ficando aqui na superfície. Mas se a gente estiver em um ambiente com ar-condicionado, essa água ela vai evaporar muito rápido. E aí a gente vai juntando, né, vários fatores. Tem o ar-condicionado, pode ser o sol, a cliente não bebe água, não usa hidratante. Tudo isso vai favorecendo para que essa pele ela fique ressecada. E normalmente o ressecamento traz essa coceira, esse prurido. E aí a gente pode ter, né, esses dois sintomas como complicações da microdermoabrasão. E como é que a gente trata? Com hidratação. Então, aplica hidratante, pede para o cliente beber bastante água para a gente hidratar esse tecido novamente. Uma outra complicação que é bem rara são as infecções. E as infecções, elas são tratadas com base no patógeno. Então, é uma infecção, qual é a bactéria, qual é o vírus, o que está envolvido ali. E aí, sim, o médico, ele vai determinar qual vai ser o tratamento. Então, pode ocorrer herpes, candidíase. Então, tem vários tipos ali de infecção, a depender, né, do patógeno, que é importante identificar para poder fazer um tratamento. Inclusive, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente sempre pergunta à cliente, né, se ela tem herpes, se ela teve herpes, porque como a gente gera, né, esse processo inflamatório e a gente interfere no sistema imunológico, então as pessoas ficam mais propícias a terem infecções. E aí, consequentemente, pode voltar a herpes, né? A herpes pode ficar ativa, estava ali inativa, mas realizou algum procedimento, realizou um peeling químico, realizou uma microdermoabrasão e a herpes, né, ela ficou ativa. Isso pode acontecer justamente por isso, porque a gente mexe no sistema imunológico e a gente pode reativar algumas doenças. Já a abrasão superficial é justamente aquele arranhado, como tá aqui na foto, né? Como se a gente tivesse caído, escorregado, ralou no asfalto, em algum lugar, como se tivesse ralado. Mas óbvio, né? Como aqui a gente tá falando de microdermoabrasão, esse arranhão, ele foi promovido, essa ferida, ela foi promovida por conta do peeling de diamante ou do peeling de cristal. E eu já vi isso aqui acontecer muito. Isso aqui significa pra gente que o peeling ele foi mais agressivo. Então, ao invés da gente ter ali atuação superficial, a gente já teve uma atuação mais profunda. Teve sangramento, então tá quase chegando ali em uma dermoabrasão, que foi lá, né, a outra aula que a gente viu, que é um peeling realizado por médico. Mas é mais ou menos isso. Por isso que é importante também a gente ter esse controle para a gente não arranhar, porque isso aqui faz com que outras complicações possam ocorrer, como a hipercromia pós-inflamatória, como a cicatriz inestética, um quelóide, uma cicatriz hipertrófica. Então, é importante que a gente vá controlando com relação a isso. E aí vai ter um eritema muito elevado, vai ter sangramento, pode ter, né, sangramento, formação de crostas, pode hiperpigmentar, e o tratamento com antibióticos tópicos como a bacitracina, aplicação diária, e a gente pode também recomendar curativos adesivos até cicatrizar. A dermatite de contato, ela pode ocorrer por conta da utilização de alguns produtos que são aplicados durante ou depois do procedimento, e ela vai se caracterizar por pequenas pápulas eritematosas. Então, ficam as placas vermelhas no corpo. Não sei se você consegue visualizar pela foto, mas ó, aqui as placas, né? Tem umas plaquinhas aqui vermelhas. A pele sensibilizou, utilizou algum produto, alguma substância e aí gerou essa dermatite de contato. Tratamento corticoide de baixa potência pode ser feita 2 aplicações diárias durante 3 a 5 dias. A urticária é uma complicação rara e ela ocorre por conta do aplicador, por conta do vácuo, da pressão negativa. Normalmente ela aparece em pessoas que têm urticária por pressão, né? Uma urticária que é induzida por pressão. Então, essa urticária, a gente tem diversos tipos de urticária. Tem urticária que é induzida por calor, tem urticária que é induzida pelo frio, que é induzida pela pressão.
E as pessoas, normalmente, elas já sabem. Tem pessoas que falam assim, ó, eu não posso ficar muito tempo no sol, eu não posso suar. Tem gente que tem urticária por conta do suor. Eu não posso suar, que eu fico ali me coçando. Não existe, não sei se você já viu, mas tem. E tem também por pressão. Então, a pessoa, provavelmente, ela vai saber que ela tem urticária por pressão. E aí, é importante que a gente pergunte isso na hora da avaliação, para a gente poder avaliar, né? Se é um procedimento que é direcionado para aquela pessoa ou não. Se ela não souber e caso ocorra, a gente já tem uma ideia do que é. Aqui ao lado, né, tem uma foto de urticária por pressão só para vocês entenderem. O que é que acontece se a gente fizer alguma pressão? Então, se eu pegar o bocalzinho de uma caneta e riscar aqui, então fizer um joguinho da velha, vai ficar assim. Então, a gente vai ter um edema, vai ficar hiperêmico no formato em que houve, né, esse atrito, em que houve essa pressão. Então, é urticária induzida por uma pressão e pode ocorrer também. Caso ocorra, no consultório, a gente já pode aplicar gelo, compressa de água gelada, pode utilizar aquelas esferas, né, crioterápicas, para a gente poder promover uma vasoconstrição, melhorar, acalmar a pele. Então, a gente pode estar utilizando isso em consultório. Outra forma de tratamento é antihistamínico. Aqui um exemplo, né, o cetirizina 10 mg. Pode utilizar também corticoide tópico de alta potência, como o triancinolona, a 5%, e ele sendo aplicado em toda a área que teve essa urticária. As petequias e as púrpuras, aqui a fotinha, né, são essas placas, essas manchinhas vermelhas na pele. Ela pode ser causada por conta da pressão do vácuo e normalmente ela é causada em idosos. E normalmente idoso tem a pele mais fina, né? Mas se a pessoa tiver a pele fina e não for idosa, isso também pode acontecer. E também pessoas que fazem uso de anticoagulante. Mais uma vez, reforço a importância da avaliação. Isso aqui a gente vai detectar quando? Durante a avaliação. Então, a pessoa usa anticoagulante, não usa, tem urticária, não tem. Tudo isso a gente vai percebendo durante a consulta, para depois a gente determinar, né, se esse procedimento vai ser direcionado para esse cliente, como é que ele vai ser direcionado. Então, ó, a pessoa utiliza anticoagulante. Então, eu já sei que eu vou precisar realizar, se eu for realizar a microdermoabrasão, tem que ser uma intensidade branda. Lembra lá os níveis de intensidade? Então tem que ser uma intensidade branda. Por conta disso, tenho que usar uma pressão mais baixa, eu tenho que fazer menos passadas, eu tenho que utilizar um material que vai ser abrasivo, mais suave, para a gente poder ir evitando essas complicações. Normalmente as petecas elas regridem de 3 a 5 dias e as púrpuras demoram até 2 semanas. Então as púrpuras, como elas são maiores, né, são essas placas maiores, elas demoram um pouquinho mais. Mas as petequias, elas são menores, então ela vai regredindo ali por menos dias. Por conta disso, não precisa fazer nada. Mas caso queira, pode fazer, né, compressas de água gelada em casa, sem problema nenhum também, para a gente ir acalmando, promovendo também uma vasoconstrição. E aqui algumas orientações importantíssimas. Primeiro ponto, realize uma avaliação minuciosa. Por isso que eu falo, não cobro a minha avaliação. A avaliação gratuita, cobrem, porque a gente precisa fazer um trabalho minucioso. É na avaliação que a gente vai determinar o resultado positivo, o fracasso dos nossos tratamentos. É aqui que a gente vai conseguir identificar qual vai ser o melhor tratamento para cada cliente. Nós precisamos atuar de forma personalizada. Por conta disso, a gente precisa entender a disfunção, a gente precisa entender os hábitos de vida do nosso cliente para a gente ir encaixando tudo isso. Então, é importantíssimo que a gente faça uma boa avaliação, uma boa consulta, para que a gente evite, inclusive, várias complicações. Porque se eu sei que o cliente tem isso, eu já sei que esse procedimento não serve para ele, esse procedimento não serve para ele, esse serve, esse não, e aí a gente vai escolhendo o tratamento ideal ou os parâmetros ideais para cada cliente.
Outro ponto é documentar com foto todas as etapas do procedimento. Isso aqui é importantíssimo, porque caso aconteça alguma coisa, você tem tudo documentado. Então, como foi que o cliente chegou, como foi depois do procedimento, como foi que ele chegou na outra sessão, como foi depois do procedimento, e assim a gente vai documentando tudo. Se for possível, pede para tirar foto em casa. Amanhã, daqui a 2 dias, tira a foto e me manda. Daqui a tantos dias, tira a foto e me manda que eu quero fazer o acompanhamento. Registrem tudo, porque isso aqui é importantíssimo. Caso alguma coisa aconteça, caso precise ir para a justiça, a gente já tem tudo documentado. Recomende a utilização de protetor solar durante todo o tratamento. 2 semanas antes do procedimento, não pode se expor ao sol. O sol queima, gera uma inflamação e a gente não pode realizar o procedimento com a pessoa com a pele inflamada. Aí vai precisar desinflamar, marcar uma outra sessão. Olha a complicação. Então já avisa logo, 2 semanas antes não se expõe ao sol. Evita o sol por enquanto que a gente vai começar um tratamento. Vai explicando tudo isso, porque se expôs ao sol, bronzeou, ficou ali vermelho, né, hiperêmico, houve uma inflamação e a gente não pode vir com mais inflamação. É importante esperar passar esse processo inflamatório promovido pelo sol para depois a gente realizar o tratamento estético. E aí, né, é importante que a gente interrompa qualquer forma de bronzeamento. Enfim, bronzeou, a gente já sabe, né, que a gente precisa esperar passar esse processo inflamatório para a gente vir com o tratamento. Se a cliente estiver utilizando algum produto queratolítico que promova uma esfoliação, interrompe ele 1 semana antes. E se o cliente tiver histórico de herpes simples ou de varicela, é importante, né, que ele inicie um antiviral 2 dias antes. E aí precisa também da indicação do médico. Por isso que eu falei lá no começo, eu falei, ao longo da aula você vai entender melhor. Porque se a gente estiver, né, trabalhando em conjunto com o médico, ou se a cliente informar para o médico, eu vou fazer um peeling, vai ser assim, 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 como eu tenho histórico de herpes, o que é que a gente pode fazer para poder prevenir o surgimento, ativação, né, dessa herpes. E aí, em conjunto com o médico, a gente monta um pré-tratamento, para que no dia da sessão, na realização do peeling, a gente não tenha, né, a manifestação ali da herpes, por exemplo. Como exemplo, né, tem o aciclovir, 400 mg, o valaciclovir, 500 mg, e mantém a profilaxia por 3 dias após o tratamento. Então, a gente começa utilizando antes de realizar o tratamento e a utilização, né, desses remédios, ela continua até 3 dias após, para a gente ter ali uma certeza maior, né, com relação à ativação de herpes, principalmente, né, é a mais comum, por isso que eu tô focando mais nela. E aí é importante, né, ter essa ligação, ter esse trabalho, né, multidisciplinar de vários profissionais juntos ali, com o mesmo propósito. Porque qual é o nosso objetivo? É fazer o melhor para os nossos clientes. Qual é o objetivo do médico? A mesma coisa. Então, ele não quer prezar pela saúde do paciente dele, do cliente dele. Mesma coisa é a gente. Se a gente trabalha em conjunto, se a gente se une, isso aí vai ser proveitoso para todos os lados. Evite erosão na pele, nada de ferir a pele. Cuidado com a agressão que a gente vai promover, porque se fere, a gente gera mais risco de outras complicações. Controlar a agressão em peles com fototipos mais altos, porque são pessoas que têm uma tendência maior a ter uma hipercromia pós-inflamatória também. E muitas têm tendência também a queloide, por exemplo. Então é importante que a gente faça esse controle. Evite áreas com fragilidade capilar, que tenham telangiectasias, colperose. Com relação à telangiectasia, a gente vai ver um pouquinho mais em uma outra aula. Peça para o cliente relatar qualquer sensação de desconforto, tá realizando o procedimento. É importantíssima a comunicação com o cliente. O cliente precisa relatar o que é que ele está sentindo, se está agradável, se não está. Porque isso também vai ser uma forma da gente conseguir mensurar
o nosso procedimento. Ver, né, se tá agredindo demais, se não tá agredindo demais. Isso vai ser importante pra gente, né? Todos esses relatos do cliente. E uma outra coisa importante é: tenham um relatório após a sessão. Isso é importantíssimo e eu não vejo os profissionais fazendo. Realizou o procedimento, o cliente saiu, é o momento de você sentar. Por isso que quando eu fazia os meus atendimentos, eu deixava um espaço entre uma cliente e outra, para eu poder fazer o meu relatório. Então, ali eu anotava tudo que a cliente tinha relatado. Então, ó, a tal pressão, a cliente relatou desconforto, a tal pressão e não sei quantas passadas, houve uma hiperemia muito intensa em tal e tal região, utilizei tal máscara, a cliente relatou. Isso eu tô dando vários exemplos, né, de como é que a gente deve colocar tudo no nosso relatório. Então, utilizei tal máscara, a cliente relatou ardência, prurido, enfim, vai anotando tudo, porque isso é importante. Então, quando a cliente volta, e às vezes a gente esquece, quando a cliente volta, é só você pegar lá o seu relatório que vai ter tudo. Eu não vou utilizar essa máscara nela, não. Agora já sei que a pressão é essa. E aí a gente vai, sabe, entendendo cada cliente, porque cada cliente é único e dessa forma a gente consegue ir personalizando. Uma vez eu ouvi eu não sei se foi uma psicóloga, uma terapeuta, não sei, ou se foi uma médica, enfim, mas eu ouvi, né, uma pessoa falando que ela anotava alguns pontos importantes até do que elas conversaram ao longo ali da sessão. Então, meu filho vai casar tal dia. Aí você anota lá, né? E quando ela chega daqui sei lá, uns 10, 15 dias depois, aí você pergunta: e aí, como foi o casamento de seu filho? Isso você leu ali no relatório, mas ela vai se sentir tão especial, porque você lembrou de um detalhe que era super importante para a vida dela, que faz toda a diferença. E isso a gente vai cativando cada vez mais os nossos clientes. Então é importante a gente se atentar a esses pontos e ir anotando tudo, tá? Tudo que deu certo, tudo que deu errado. Pode anotar também pontos ali, né, importantes para você perguntar para a cliente, que você imagine que isso vai fazer com que ela se sinta especial. Isso a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. E aí, uns minutinhos antes da cliente entrar, né, para você realizar o atendimento, olha lá a ficha e vê, qual é o protocolo. Eu esqueci até qual era o tratamento que eu estava fazendo na pessoa, para você ver como minha cabeça né? Eu esquecia. Então, eu tinha esse relatório justamente por isso. Então, eu olhava lá. Esse. Tá certo. Pronto, já sei aqui o que é que eu vou fazer, já sei o que é que eu fiz, já sei como é que a pele reagiu. E pronto, e a gente se localiza ali e dá continuidade ao tratamento. Então, façam também relatório. Façam relatório porque ele é importante. Em alguns momentos eu ia fazendo um relatório, ia preenchendo ali o meu relatório até durante a sessão. Então, por exemplo, fiz isso, aí a cliente tá ali na maca e tá esperando o tempo da máscara agir. Mas tem alguns pontos ali importantes na hora da esfoliação, na hora da extração, na hora do peeling, na hora da própria máscara, enfim, algum ponto que eu possa me esquecer depois, mas que é importante, eu vou e anoto ali, depois volto e continuo aqui conversando, dando assistência. Se ela quiser também, não converse, isso é importante também, a gente entender o momento do cliente. Tem vezes que o cliente quer conversar muito, tem vezes que o cliente quer ficar dormindo, tranquilo, sossegado, e é importante que a gente respeite isso e a gente entenda, né? Então eu fazia sempre isso. E aí aqui foi um parêntese, uma dica para você. Coloca isso aí que você vai ver que vai fazer bastante diferença. Informe o cliente para não remover casquinhas caso apareça. Então, houve formação de alguma crosta, de alguma casquinha, deixa lá e espera ela cair sozinha. Se o cliente for fazer depilação com laser ou com cera, o recomendado é após 10 dias do procedimento. Então, espera 10 dias para poder, né, realizar a depilação com cera ou então a laser. Finalizamos! Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!